Olá, dando continuidade aqui, na segunda parte, nós vamos falar sobre os incoterms, né, sobre o modal aéreo e sobre a unitização de cargas, tá certo? Então, é o seguinte, a logística internacional, ela exige, né, uma comunicação que nem sempre ela é facilitada devido ao fato de você ter pessoas de diferentes culturas, com diferentes idiomas e diferentes legislações, né, trabalhando para fazer o comércio das mercadorias. Né? Então, a Câmara Internacional do Comércio criou, em 1936, os Incoterms, que são padrões, né, de relações comerciais para poder embasar e direcionar os contratos nas relações comerciais entre os países. Certo? Então, os Incoterms, a principal finalidade dele é a definição das responsabilidades no caso de uma relação, né, de compra e venda, quais as responsabilidades, definir quais são as responsabilidades do comprador e quais são as responsabilidades do vendedor, certo? Então, os incoterms são definidos por siglas, né? Cada sigla deve ter um significado, se você está vendo aqui, e cada sigla dessa, ela estabelece a responsabilidade do comprador e do vendedor. Né? Os Incoterms são International Commercial Terms. Né? Então, você tem aqui o Ex-Works, FCA. Assim, o que eu destacaria desses aqui, você vai encontrar uma tabela no slide que está disponível no portal, com todas essas siglas e o que é que elas significam, né? O que é a responsabilidade do fornecedor, do vendedor e qual é a responsabilidade do comprador. Eu destacaria aqui nessas siglas, as duas que são mais conhecidas, que é o FOB e o CIF, certo? FOB significa Free On Board e significa que a responsabilidade pelo frete é do comprador. O vendedor, a responsabilidade dele é entregar a mercadoria a bordo, certo? Ou seja, ela embarca a mercadoria, geralmente no caminhão, pode ser também no navio. Né? Na hora, a responsabilidade do vendedor, ela encerra na hora que a mercadoria ela passa a morada do navio e que a mercadoria entra, né, no porão ou no porta-container, né, do navio. Essa sigla também é muito usada aqui apesar de ser uma sigla de comércio internacional, mas ela é muito usada aqui também no transporte doméstico, né? FOB significa que o frete, o seguro, tudo que é de despesa é responsabilidade de quem compra. Por isso o preço da mercadoria é mais barato. E o CIF, é o Cost Insurance and Freight, custo seguro de frete, significa que o vendedor ele é responsável pelo transporte. Ou seja, ele entrega a mercadoria ao cliente, né? Pode ser na loja do cliente, no cliente, na empresa do cliente, na fábrica do cliente, e ele paga o frete, paga o custo do transporte, né? E paga o seguro, certo? Então, nesse caso, o preço já é maior porque esses custos, evidentemente, são responsabilidade do vendedor, mas quem vai pagar é o cliente final, né? É o cliente do serviço de transporte, certo? Então, esses aqui que começam com D são de delivery, né? Enfim, você pode ver, como eu disse, na tabela, lá no slide que tem explicando a, todas essas siglas, né? E aí você vai ver o que é que significam elas e quais a responsabilidade de cada uma, do vendedor e do fornecedor, cada modalidade dessa. Bom, um dos modais mais importantes na logística internacional é o transporte aéreo, que vem se consolidando aí como uma alternativa de transporte, né, ao transporte marítimo, devido à rapidez e à confiabilidade, né? É um meio de transporte muito mais rápido do que o navio e ele é confiável, bastante confiável. No entanto, o custo dele faz com que o transporte aéreo ele só se justifique
para produtos de alto valor agregado, né? Esse transporte ele pode ser feito nas linhas tradicionais, né? Você tem a transporte aéreo de passageiros e aí aproveita o porão do navio para transportar a carga. Também pode ser feito por transportadoras independentes. Existem empresas que são transportadoras de mercadorias aéreas, né? Transportadoras aéreas de mercadorias. E aí se paga o frete aéreo, né? Ou transportador do tipo courrier, que é o pessoal que faz a entrega, coleta e a entrega do material entre a origem e o destino. Empresas como FedEx, UPS, DHL e os próprios Correios aqui no Brasil, né? São esse tipo de empresa que faz o transporte aéreo. Por exemplo, se você compra uma mercadoria pela internet lá em São Paulo e eles te mandam pelo correio, se você comprar via Sedex, ele vem de avião, né? E chegando aqui no aeroporto, os correios recebem esse material e aí despacham para você. Se você comprar no frete normal do correio, aí ele é transportado via rodoviário. Mas se for no Sedex, ele vem via aéreo. Bom, os documentos do transporte aéreo é o equivalente ao conhecimento de carga, é o Airway Bill, né? Que é como se fosse uma conta aérea, fatura, sei lá, é uma conta de valor, né? O valor define o valor do frete aéreo. A fatura, que não é a fatura aérea, é a fatura da mercadoria, a nota fiscal da mercadoria, certo? É a lista de pacotes, a lista de volumes, o que é que tem em cada volume, né, para embarcar no avião, o certificado de origem, o certificado de peso, que é muito importante no transporte aéreo. Quer dizer, você não, esse certificado de peso aqui é exigido para que você se responsabilize pela informação que você está dando. Se você está dizendo que a carga tem 500 quilos para transportar no avião, ela não pode ter mais de 500 quilos. Você tem que assegurar que ela tem 500 quilos. E aí você emite o certificado de peso, certo? E outros documentos que variam conforme a carga. Por exemplo, uma carga de produtos perigosos, inflamáveis, né? Então é preciso ter documentação para isso. Cargas assim que precisam de um cuidado especial, né? Os containers de transporte de carga aérea são containers especiais porque o avião ele não tem o espaço que tem um navio, por exemplo. Então são containers menores, de tamanho menor, e são adaptados para levar, né, as cargas dentro do avião. São por isso containers especiais, certo? Bom, dos fatores que proporcionou, né, a logística internacional, essa atuação marcante da logística internacional, que facilitou o comércio internacional, foi a unitização das cargas, certo? O meu professor lá no mestrado, ele disse que isso aí foi a grande revolução da logística, foi a unitização das cargas. O que é que seria a unitização das cargas, né? É você pegar cargas gerais, como, por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, móveis, roupas, e embalar isso numa única embalagem, certo? Isso aí chama-se de unitização. Essa unitização das cargas, no caso do transporte internacional, ela aconteceu pela containerização, né? Mas, antes que a gente possa falar da unitização das cargas, é interessante que a gente fale sobre medidas, porque os diferentes países adotam diferentes formas de medida, embora o sistema internacional hoje seja o que seja mais aceito e mais utilizado no mundo, né? Então você tem medidas de peso, né, que são, geralmente no nosso caso aqui, a gente mede o peso em toneladas, mas os países de língua inglesa eles costumam medir o peso em onças, né? Quando é no caso de metais, o peso é medido em onça Troy, né? No caso, uma onça são 28,3495 gramas. Então, assim, quando você estiver, por exemplo, falando a respeito de transporte de carga de carne bovina e frango, como a gente viu na pauta de exportações, né? A gente exporta em toneladas, mas o pessoal lá que recebe geralmente recebe em onça, né? Em termos de peso. Ou em libra, né? No caso dos metais, a libra Troy. Né? Então, quando você também vê a cotação do ouro, o ouro é cotado em onça, que é essa onça Troy aqui, certo? Que é 31,10 gramas aproximadamente, uma onça. Bom, o comprimento, né? Que é a medida
do sistema inglês, que é adotada lá nos Estados Unidos ainda, é a polegada. Uma polegada são 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. O pé, que é 30,48 centímetros. A jarda, 91,4 centímetros. E a milha, que é 1,6 quilômetros. Essas medidas aqui elas são ainda usadas nos Estados Unidos, né? E em alguns outros países menores. E a milha náutica, que é 1,85 quilômetros, né? As medidas de superfície, essas são usadas aqui no Brasil, né? O ARE, que são 100 metros quadrados, e um hectare, que é 10 mil metros quadrados, que é do tamanho de um quarteirão. O quarteirão, padrão, ele tem 100 metros de aresta, né? Ele é um quadrado com 100 metros de lado, e aí isso dá uma área de 10 mil metros quadrados. O Alqueire Paulista são 24.200 metros quadrados, 2,42 hectares, né? O Alqueire Mineiro é o dobro disso, 48.400 metros quadrados, 4,84 hectares. E um acre, que é usado para medida de terra, por exemplo, é aproximadamente meio hectare. Né? Medida de volume úmido, nos países de língua inglesa ainda se usa o galão, que é 3,78 litros, e para a medida de volume seco, como é cargas a granel, se usa o bushel, que é 35,2 litros, certo? Bom, aí como eu falei, na unitização das cargas, a principal evento foi a containerização, né? Mas iniciou-se a unitização das cargas pela paletização. E aqui nas nossas empresas a gente tem normalmente dois tipos de pallet. O pallet comum, que é um pallet despadronizado. Geralmente a medida dele é 1 metro por 1 metro, mas pode ser variar dependendo da empresa, né? E o pallet padronizado, que é o PBR1, que é 1,2 por 1 metro, 1.200 por 1.000 milímetros, né? Ele tem um lado de 1,20 m e um lado de 1 metro. Né? Bom, o container, como a gente já teve a oportunidade de falar, ele tem medidas padronizadas, né? Que a porta dele é 8,5 pés, né? Um quadrado de 8,5 pés de lado, e o comprimento é de 20 pés no caso do teu, 20 Equivalent Unit, e o 40 pés no caso do FEU, né, que é o Forte Equivalent Unit. Os containers, eles tem tipos diferentes para ser mais adequado, digamos assim, para as cargas que eles estão levando. Aquele container fechado que a gente sempre vê, que é o mais comum, é o chamado container dry, né, que ele leva carga seca. Existe um tipo de container parecido com aquele dry que ele é ventilado, ele tem umas aberturas para ventilação, certo? Tem um container refrigerado, tem um equipamento de refrigeração para transporte de cargas como carne. Propriamente aqui no Ceará nós exportamos flores para a Europa, né, que são produzidas lá na região da Ibiapaba e eles são transportados em container refrigerado. O container open top, que ele é aberto a parte superior dele para carga volumétrica e é fechado com uma lona. Né? O high cube, ele sai um pouquinho do padrão do teu e do feu porque ele tem uma altura maior, certo? O flat rack, ele é um container que ele só tem a parte de baixo, que é a plataforma, e as duas laterais nas extremidades. Ele não tem a lateral maior, as laterais maior, nem o teto, que é para transportar cargas que tem um pouco de dificuldade de se acomodar dentro do container fechado. E os isotanques, que são tanques para transporte de líquidos e gases, tanto em navios, né, como em aviões. Né? Esses contêineres aqui eles são contêineres especiais para o transporte de fluidos. Certo? Então, essa unitização da carga, como eu falei, ela é a principal responsável aí pela eficiência da logística internacional. Certo? A gente está finalizando aqui essa parte de logística internacional. A gente aconselho que você dê uma nova lida no Martel e Vieira, capítulo 4. Tem uma parte lá, matemática, que não é exatamente o nosso foco, né? Mas para o pessoal da engenharia de produção é interessante porque tem algumas questões lá de otimização de transporte, certo? E a gente, na aula, nós vamos discutir, a gente vai discutir aí as dúvidas que vocês possam ter eventualmente sobre esse tema, tá bom? A gente espera que vocês tenham bons estudos aí, um bom rendimento, e a gente se vê lá na sala de aula, certo? Um abraço!